Esporte Terê. Esporte Terê FM. Tá na área. Ó o menino aí, boa tarde. Fala, Zequinha, boa tarde. Tranquilo, meu irmão, Tranquilo, beleza? tu? Bem, graças a Deus, cara. Show Apesar de bola. estar nevando aí, tá tudo bem, cara. Tá bem frio hoje, né, cara? Tem que exagerar um pouquinho, né? Senão não tem graça. Mas frio tá, né? Tá frio, bom, tá só um frio. pouquinho, então tá bom. Pô, mó Formoso friaca. chegou aí com frio, guarda-chuva, com tudo. É, Já rapaz, tá chegando. casacão. Chegou também com o bonequinho de neve, né? Ah, ele anda abraçado com o bonequinho. Legal, que é muito legal isso. Deixa aí. Olha só, vamos falar do Vasco pra gente começar. Sim. O Pedrinho, cara, tá nessa ainda, né? Sim. De ter ainda SAF, né? uma SAF no Vasco. Já Sim. tem um ano já que ele assumiu, né, o futebol. É, cara. E ele falou, cara, a gente tá com calma, porque não adianta, né? Vai entregar pra qualquer um. Depois que Depois do aconteceu. 777, né, Rapaz, se tem uma É, empresa cara. que faz o que a 77 fez, aí, de novo, Cara, assim, complica. a gente não tem, né, a informação de tudo que foi feito naquela negociação, né, cara? O Pedrinho tá certo, ele não tem que entregar na mão de qualquer um, cara. Essa é a verdade. Ele falou que... Como é que foram as palavras que ele usou? Ele Ele usou o falou seguinte, que pra pode- não entregar o controle Isso. do clube De forma cega. Pois é. Ele tá certo, cara. Ele tem que saber literalmente de tudo, desde do que é a empresa que vai assumir o Vasco, né? O que ela faz, se realmente ela tem algum histórico já ruim, porque a 777, se o Vasco tivesse procurado saber o histórico, não teria feito o negócio. Não pesquisaram, né? A Ou se 777 pesquisaram, falaram, vai ser assim. quebraram e derrubaram um bocado de times aí pelo mundo afora, 777, né? Complicado, Então, assim, né? o Vasco, infelizmente, acabou entregando a qualquer um, de forma cega, não viu, não procurou saber, ficou por isso mesmo. Ô Zeca, o Felipe Coutinho, a gente falou, ele tá em fim de contrato com o Vasco, ou melhor, o contrato dele com o Vasco acabou, né? Ele tá sem contrato, mas foi feito um contato com a Aston Villa que liberou. Então ele tá treinando lá no CT do Vasco tranquilamente, até que tudo seja resolvido. Muito bem, Sim. muito bem, Show. né? E falando do Vasco, o atacante Lloyd Augusto foi liberado aí pra resolver Sim. problemas familiares. Isso. E aí pode desfalcar, né? Pelo menos o Vasco durante em os alguns treinos. jogos. Pelo menos, O treino Acho é que por ele vai agora, o voltar jogo a ainda tempo, demora. né? O jogo ainda demora, por enquanto ele só desfalca os Ele treinos. não deve ficar tanto tempo Não fora, deve ser assim, nada. né? Lembrando que o Tietê ficou um pouco fora, né? Ficou fora de uns 2 ou 3 jogos pra resolver problemas familiares aí esse ano já, né? Eu espero que não seja nada demais. Pois é. O que a gente Sim. espera, né? Vamos falar agora do Botafogo. Vamos. Botafogo voltou ao Rio. Sim, desembarcou aí na noite de Só meio ontem, né? cabisbaixo, desanimado. 10 para as 10 da noite o Botafogo É. pousou aí no Rio. E, cara, realmente, o time um pouco triste, né? É ruim, Normal, né? É né? ruim. É diferente, assim, você... Beleza, você perde quando você perde pra um time maior, com um time que você não tem costume de jogar, na verdade, né? Como o caso do Flamengo, por exemplo. Já dói, né? Sim, Agora. é ruim, mas você, de certa forma, você entende que os outros É. são melhores, né? Acontece, no futebol acontece, você Pois não tem é. meios de, né? Não tem como, né? Agora, ser eliminado Mas pro time pô, que você já perder pra um conhece há time que muito você não tempo. perde há mais de um ano, cara. O Botafogo não perdia pro Palmeiras há mais de um ano. E ainda E se da criou forma uma que rivalidade foi. Não, também nesse O tempo. problema é que se o Botafogo perde, podia ser de 1-0 até, mas jogando bem, entendeu? Dando dificuldade ao Palmeiras. Esse foi o problema, o jeito como o Botafogo perdeu. não jogou, o Botafogo jogou de forma medrosa, covarde. Então isso complica, né, cara? Verdade. Não é à toa que o treinador rodou. Falando ainda de Botafogo, Zeca, os jogadores chegaram, ninguém... depois de ter ficado mais 2 dias lá, além do normal, né, lá nos Estados Unidos, o time chegou, desembarcou e ninguém falou com a imprensa, né? Ainda falando de Botafogo, não sei se você lembra dele, no início do ano a gente falou um pouco dele, o Roberto Mancini, treinador italiano, né? Ele tá sem clube agora, o Textor chegou a conversar com ele no início do ano aí para poder contratá-lo, né? Para trazer ele pro Botafogo. Eles chegaram a se encontrar pessoalmente na França. Eles tiveram conversas e o Textor até saiu otimista de algumas das conversas, mas no fim das contas não se resolveram. rolou, né? Não rolou, aí o Botafogo correu e contratou o Paiva. Uhum. Ele fez uma publicação ontem, numa rede social dele. Ele fez uma publicação da seguinte forma: vamos, Botafogo, você é forte, boa sorte no campeonato. Pois O que, aí- que quer dizer isso, Aí irmão? já foi suficiente pra todo mundo falar, opa! Roberto Mancini vem aí. Ele Então, vem assim, ele tava em negociação aí há um tempo atrás com a Sampdoria, parece que não andou o negócio. Ele é o maior artilheiro da história da Sampdoria. Eu não lembro quantos gols agora. Ele, cara, é um bom nome. É um bom nome, Com talvez. certeza, com certeza. Eu não confesso que eu não me lembro do sistema de jogo dele, se Porque, é assim, ofensivo. Ele é italiano, né? A escola lá é um pouco mais defensiva, né? Mas eu não me lembro, confesso que eu não me lembro como ele costuma jogar.
Tem um bom tempo que eu não vejo nada dele. Isso aí, assim, a tendência é que realmente seja um treinador de outro país, né? Sim, Não vai ser um acredito brasileiro que sim. pro Botafogo. Acredito Acho que como difícil. estreitou muitos laços no começo, lá do começo do ano, o Roberto Mancini deve ser sim uma das opções, pelo menos agora. Pode não ser ele, mas ele deve ser uma das opções. O Textor deve voltar a conversar com ele. Teve até pessoalmente com o Roberto Mancini. Pode ter sido alguma coisa de calendário, que o Botafogo precisava pra hora, e ele queria que o Botafogo esperasse alguma coisa, algum valor, foi alguma coisa assim que fez ele não contratar, não vir pro Botafogo. E o fato do Ancelotti estar aqui também, sendo italiano, de repente ajuda, né? Pois é verdade. Porque ele tá né? vendo o italiano aqui, o Ancelotti vai morar no Rio, né? Então, assim, ele tem de essa certa brecha forma, aí pra pô, outros tem outro pensarem, cara opa, lá, tem outro cara lá, dá pra eu, né, qualquer coisa, eu recorro a ele. Pois é. Sim. Bom, vamos falar agora do Fluminense? Vamos falar aí do Flusão, que tá aí na próxima fase, nas quartas de final. É E o aí, único cara, remanescente do Rio, o único sobrevivente, né? verdade. É Vai isso. encarar um time, rapaz, que joga dinheiro pro alto, né? Sim, é impressionante. Eu tava vendo aqui, cara, só de contratações foram 3 bilhões de reais. Nos últimos 3 anos, né? É Isso muito- aí, é muito muito, dinheiro, muito, né? muito, muito mais do que o Fluminense fez nos últimos, talvez, 10 anos, né? Impressionante. Sem Ainda dúvida. tem aquele bicho forte, né? Eu vi no nada oficial, né? Eu vi uma publicação que falou que cada jogador levou 2,9 milhões de reais. Caraca. Cada jogador, irmão. Não é 2,9 milhões de reais pra eles dividirem. Então tu imagina, E ninguém paga pelada pra eu jogar, cara. Lembrando uma Poxa coisa, vida. depois do Mundial é férias pra eles, né? Então, assim, Vai vai sair de férias, gastar. pô, vou falar com a minha mulher aqui, que eu ganho no Mundial pra gente curtir. Pô, 2,9 milhões. Mas é muito Dá pra dinheiro. curtir umas 2 ou 3 férias, né? E aí, com certeza, tem aquela, Ou mais, né? tem aquela conversa, ó, gente, ó, tem Sim. muito mais aí, vamos pra semifinal, então incentiva mais. Sem Só dúvida. que, assim, o Fritz até falou Falou que não que tem não tem favorito, não. Não tem favorito, não. Concordo, é um jogo que é muito, muito, muito psicológico também, Zé. Também, verdade. É óbvio que Isso vai ser muito importante. o Freitas também elogiou a formação que o Renato botou, né, com 3 zagueiros. Não à toa, tem que ser elogiado, deu certo. O time também entendeu de forma perfeita o que o Renato pediu, né, Zeca? O time foi muito bem e tem dado muito certo. Isso Ou melhor, deu muito certo no jogo contra a Inter de Milão. Isso mostra como é que realmente ele tem um elenco aí na mão. Sim. O ambiente é bom, com certeza. O cara que, né, sabe conversar Sim, isso. sim. Quer dizer, um esquema, cara, que ainda não tinha sido usado num e- jogo importante Em desse, todo mundo teoria, falou, vamos, sim. né? Em teoria nem deve ser essa que vai ser usada contra o Al-Hilal. O Al-Hilal não costuma jogar com 3 zagueiros e o Renato usou essa formação porque o time da Inter de Milão joga com 3 zagueiros, Espelhou, entendeu? né? Ele espelhou Aham. a formação. Muito provavelmente, acredito eu, ele não vai usar de novo contra o Al-Hilal essa formação. Embora tenha dado certo. Cara, eu acho o seguinte, é um jogo aberto, os dois times vão jogar, como foi contra a Inter de Milão. Sem dúvida. O time do Al-Hilal, como Vai você falou, pra cima. investiu muita grana, tem muito jogador bom no Al-Hilal, tem não mesmo. dá pra falar, não, agora o Al-Hilal tá tranquilo. Não tá tranquilo não, cara. O time deles é enjoado, não perdeu pro Real Madrid, ganhou. Empatou, né? Eles jogaram contra quem? Contra o Manchester City. Ganhou do Isso. Manchester City. Nada mais, nada menos do que o City. Então, sim, aí não dá pra você falar, pô, não, vai chegar contra o Al-Hilal, é molezinha. Não é molezinha, não. Eles vieram, a campanha deles não é essa babadazinha que vocês estão pensando, entendeu? Jogaram contra o Real Madrid e não perderam. Ah, beleza, mas não ganhou também. Não ganhou, empatou Mas um empatou, jogo. E é o Real Madrid, era um começo de campeonato, se não me engano, foi o primeiro jogo deles, Eu na acho fase que de sim. grupos. E Teve aí Salzburg mostrou no que- meio também, Isso. passou pelo Salzburg e, cara... E mostrou que tá pronto aí. Sim, que é um há time muito forte, tempo. sim, é um time forte e tá pronto para as adversidades do jogo. Tudo bem que o City teve muita chance, óbvio, mas teve muita adversidade dentro do jogo e, cara, saíram atrás, viraram, levaram empate, fizeram mais um e foram assim. O jogo todo foi um jogo muito conturbado. Também tem isso a favor do Fluminense. O jogo foi muito pesado para eles, então eles estão mais cansados, né? Uma prorrogação. Teve prorrogação, realmente jogo pesado Foi longo, mesmo, né? sim, tiveram O que jogo. correr, então assim, tem essa vantagem, né? Muito Sexta-feira, né, 4 da foi. tarde, o Isso jogo. aí, Fluminense em campo Fluminense aí é o pela Hilal. Copa do Mundo Vai dar de Flusão, Clubes. Flusão tá nessa final já. Pô, tá tranquilo. Rapaz, isso aí, rapaz. Na final já? Já, pra mim tá. Caraca, já passou pra semifinal. já Fluminense tá na final, muito e o bem. outro lado é difícil, né, cara? Real Madrid, PSG, Bayern de Munique, Borussia Dortmund. E aí, Real Madrid, Só Borussia molezinha, Dortmund, né? PSG. Real Madrid, Borussia Dortmund, tu acha que dá quem? Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid? Tá, e É. PSG e Bayern? Eu acho que o PSG ganha. Tu Eu acha? acho. Eu acho que vai ser 1-0, 2, mas tem um time um pouquinho melhor. Sim. Aí essa semifinal que tu botou aí, Real Madrid e PSG. É, a gente quer saber o adversário do Fluminense na final, pô. Eu, hein? Entendi. Cara, eu aposto no Real Madrid. Real Madrid. Eu aposto na final. Assim, eu acho o time do PSG mais time hoje. Mas é o Real Madrid, Eu né? também acho, mas é o Real Madrid. né?
Mas realmente assim, não tem favorito. Bom, vamos falar agora do Flamengo, Sim. porque o Flamengo tá com um dinheirinho bom, agora tem que pensar. Troco de Tem que pico. pensar. Sim, Pelo menos uns 350 milhões, né? diferente. Se for contar tudo, sim, né? mais agora, até. nessa janela. É mais até, na verdade, Zeca. Porque, tipo Sim, um assim, se pouquinho você parar mais, pra né? pensar, tem mais gente saindo também. É. O que acontece? O Flamengo no início do ano teve que contar dinheiro pra poder fazer contratação, né, Zeca? Teve um pouco de dificuldade pra poder equilibrar o caixa. Quando o BAP assumiu, ele falou, né, que o caixa tava A, B, C, um monte de coisa, né? E realmente o Flamengo teve um pouco de dificuldade na janela de início do ano. Mas juntando a grana que recebeu aí da Copa do Mundo de Clubes, né, premiação, mais ou menos 150 milhões de reais, e a venda do Gerson, que entrou no top 5 de vendas do Flamengo, é a quarta venda, não em valores em euros, mas não em reais, né, em euros, né, porque o top 5 é formado em euros. Ele essa foi a quarta maior venda, né, do Flamengo. A quinta maior é o Gerson também, na primeira saída dele. O valor em real foi a 160 milhões de reais, que é muita grana, mas lembra que o Flamengo tem aquela multa que vai brigar com o Gerson aí pra receber, né, dos direitos de imagem, já é mais mais de dinheiro, 30 milhões, eu não me lembro quanto, eu sei que é mais de 30 milhões. Então aí já quase 200. Sim, né? o Flamengo também vendeu o Alcaraz, né, lembra que o Alcaraz isso estava no Everton e o Everton exerceu a compra, são 15 milhões de euros, óbvio, não vai entrar tudo agora, esse dinheiro é parcelado, é diferente do Gerson que foi uma multa rescisória e veio à vista, né. Mas são 96 milhões de reais que vão ser pagos aí, eu não me lembro em quanto tempo, eu acho que são em 3 anos essa multa. Pô, carnezinho longo, hein? Sim, meu irmão, longo, paga 96 milhões de reais aí, igual foi... Pra você é fácil, né? Paga 160 milhões de reais aí no cash que eu quero ver, igual foi o Zenit. Mas fato é que o Flamengo ainda tem o Vitor Hugo, que tá indo pro, se não me engano, pro Famalicão de Portugal. Tem mais uns jogadores, mais uma graninha pra entrar, tem o Wesley pra sair, e o Flamengo tem que se reforçar, cara. A saída do Gerson dificilmente vai conseguir um jogador só que faça tudo que ele faz, né? Porque ele joga bem na ponta direita, ele joga bem na volância. Ele, não é à toa que é chamado de Coringa. Muito, sim, ele ajuda muito o time, né? Ajudava, né, no caso. O Flamengo ainda não anunciou. Rola uma fofoca aí nos bastidores de que o Gerson ainda não se decidiu. Pode ser que o Gerson peça pro Flamengo devolver a grana do Zenit porque quer ir pro time do Jesus lá na Arábia. Será? Pode ser. Cara, o que você preferiria? Jogar na Arábia, que é mais quentinho, ou lá na Rússia, que é gelado, irmão? Tem essa. E fora que na Arábia ele já tá acostumado com Jesus, conhece, né? E tem o Cristiano Ronaldo lá na frente, lá, que também é outro nível. Se for comparar, melhor realmente ficar com Jesus, né? Mas provavelmente a Arábia tá botando mais grana na mesa, né? Tem isso também. Pro Flamengo vai ser os 25 milhões, porque é a multa dele. Não dá pra aumentar uma multa, né? Até dá, né? Mas o Flamengo não tem o que fazer, a multa tá paga. O Flamengo pode sim devolver a grana caso o Gerson decida não ir pro Zenit. Rapaz, será que tipo teremos assim, porque, tipo assim, você para e pensa. Ô, Zeca, para e pensa. Cara, eu paguei a multa, cara. Vou anunciar o cara. O Zenit também não anunciou o Gerson. Realmente. Então uma fofoca que pode ser que seja verdade. Como é que é? Não é fofoca que fala, como é que fala? É fofoca. Não é fofoca? É fofoca de corredor, então, digamos entendi, assim. Rapaz, você viu que o Zenit não anunciou o Gerson ainda? Só fofoca. Acho que ele vai pro Al-Nassr, não sei o que. O Flamengo vai ter que devolver a grana do Zenit. Pode nem gastar ainda. São os bastidores, não pode. Sim, tem que são os segurar bastidores. Aí, assim, cara. eu acho que realmente, por mais que seja bem improvável disso acontecer, né, no meio profissional, né, seria até feio pro Gerson isso. Mas, cara, é estranho. Nem o Flamengo anunciou a saída do Gerson. Você viu? O Flamengo, geralmente os times fazem isso, anunciam, agradecem, tchau, valeu, Gerson, obrigado. E nem o Zenit anunciou a contratação do Gerson até agora de forma oficial, então... Vamos ver o que vai acontecer. Esperar aí as cenas dos próximos capítulos pra gente novela ver. Aí, né? Sim. Certo aí que o Flamengo tem esse valor, né? Também 150 milhões aí da Copa do Mundo de Clubes e agora é administrar e ver, né? Cara, o que acontece? O Flamengo, sem dúvidas, com toda certeza, tá no mercado, tá em busca desse jogador pra fazer a posição do Gerson. Tem o Carrascal, que já estava em negociação antes mesmo do Gerson sair, é uma outra posição. Parece que o Flamengo vai tentar também, também jogador de time russo, o Ezequiel Barco, argentino. Cara, o Flamengo tem alguns jogadores no radar e deve investir. Fato é que surgiu uma notícia hoje de que o Flamengo estudaria, caso recebesse uma proposta vantajosa, vender o Pedro. Eu acho assustador você ter um jogador do tamanho do Pedro no elenco e não saber usar ele, cara. Eu acho assustador pro Felipe Luiz. Entendo as convicções dele como treinador. Mas, cara, você tem que saber. Imagina, beleza, ele tá no Flamengo hoje. Se ele vai pra um, sei lá, fala um time aí.
Que seja No pro Brasil, Barcelona da vida, que tem o tá. Lewandowski, que não vai usar o Leva. Tudo bem, são jogadores completamente diferentes. Mas vai, sei lá, chega num lugar, tem um jogador que não se enquadra no jeito que ele pensa, ele não vai tentar, de alguma forma, se adequar ao jeito que joga aquele jogador. Tem que, E o Pedro também ainda não tá 100%, né? Pelo menos é o que a gente acha. Cara, não, eu acho que agora já Fisicamente, não tá sei. esquisito. O fato é que tá esquisito. Acho que o Pedro precisa jogar mais pra poder entrar mais em forma. Exato. É porque o Pedro não é do perfil dele sair falando, né, Zeca? A gente Tranquilo, provavelmente né? não vai ver. Então Diferente é isso. do Clênio DJ que sai contando Ah, tudo. Clênio é fofoqueiro. Boca de Não, não foi sandália. isso que eu falei não, cara. É sim, boca de Ele- sandália. Ei, Fala. aí, Clênio, Fofoqueiro. pô, eu tô querendo te dar uma moral, o Fifi. cara acabando contigo Fifi, agora. Clênio, Formoso, Fifi. Ih, se botar Arthur e Ricardo junto, então, 2 Fifizinhos, 2 Fifi, pode contar nada. Tem mais gente aí, mas deixa pra lá. Ô! Aqui não, aqui não. Não, aqui não. Um abraço pra você, Valeu, até amanhã. valeu, Zequinha, um Valeu, abraço. Felipe, valeu. Esporte Terê. Esporte Terê FM.